Queria que você fechasse seus olhos nessa hora. E aquietasse seu coração para aquilo que Deus tem e quer fazer nas nossas vidas. Você pode fechar seus olhos por algum instante? Isso, respire fundo. Como o pastor orou aqui, baixe as águas, deixa o Espírito Santo vir sobre você. Isso, se conecte com Ele ainda mais. Ele ainda tem algumas coisas para trabalhar na minha, na sua vida, nessa noite. E você precisa estar concentrado, você precisa esquecer do que você tem para fazer depois que sair daqui. Daquilo que talvez ficou para você fazer no decorrer dessa semana, esqueça. Se concentre só naquilo que Ele tem e quer fazer na sua vida. Eu vou te dar 1 minuto para isso. Obrigado, Pai. Essa é a tua igreja, Senhor. A tua igreja que ora, a sua igreja que está te entronizando, a sua igreja que está te buscando, Senhor. Nós nos despimos de nós mesmos, Senhor. Baixamos as águas e dizemos: seja bem-vindo, ou mais que bem-vindo, meu amigo Espírito Santo. Vem sobre cada coração nessa noite, Pai. Se nós temos um anseio, Pai, neste tempo, é de que o Senhor ache lugar em nós. Então nós dizemos: fique à vontade, fala conosco. Nesse momento, Pai, que estaremos de posse da Tua palavra. Palavra essa que é viva, eficaz. Palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito. Juntas e medulas, Pai, faz uma cirurgia dentro de nós, Pai. Que a cada tempo, Pai, que a Tua palavra foi exposta, o Senhor vá trabalhando no nosso interior. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Sopra o Teu vento nesse lugar. Sopra o Teu vento, Espírito Santo. Nós já somos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém aí comigo? Amém. Glória a Deus. Que bom. Quantos já sentem a presença de Deus? Acho que meia dúzia está sentindo a presença dEle. Mas eu creio que até o final dessa ministração, dessa palavra, que Deus está trazendo sobre as nossas vidas, você vai poder sentir essa presença transbordando em você por inteiro. Eu queria pedir a você que no decorrer que a gente estiver conversando aqui, você se abrisse para aquilo que Deus tem e quer fazer na sua vida. Porque eu entendo que Deus Ele quer fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. Mas muitas vezes isso não acontece, não é por culpa de Deus. Mas é porque muitas vezes nós nos colocamos aquém daquilo que Deus tem e quer para fazer sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Glória a Deus.
Quantos acharam? Vamos fazer a leitura então. Diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até aqui. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos lá no início. No versículo 45. Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 45. Podemos ler? Amém? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: Fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantando a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda o meu pai? E os irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por haver me vendido para cá. Sabe, querido, essa semana, Deus, Ele trabalhou muito na minha vida. Enquanto eu meditava, enquanto eu estava sendo ministrado por esses dois textos. Normalmente a gente já tem algumas palavras que a gente vai preparando e vai deixando guardada para uma oportunidade a gente ministrar essa palavra. E essa é uma palavra que Deus ele me deu essa semana, porque eu pegava uma palavra para poder ministrar, para estudar, e era como se Deus estivesse dizendo assim para mim, ó. Aí eu pegava outra e orava, ia lá começar a estudar e Deus dizia. Então eu aquietei o meu coração e comecei a entrar num tempo com Deus para saber aquilo que Ele queria trabalhar em mim e através de mim. Porque uma coisa é você ministrar a palavra, outra coisa é você ministrar a palavra que Deus quer que você ministre. E os dias da semana iam passando, quando Deus me deu essas duas palavras e então eu entendi o porquê que Deus estava fazendo tudo aquilo. Eu creio que há pessoas aqui que, como eu, necessita de escutar aquilo que Deus tem e quer falar, até porque nós queremos viver o melhor de Deus, sim ou não? E há algumas coisas que nos impedem de viver esse melhor de Deus. Então Deus me deu essa palavra para desatar algumas coisas na minha vida, que eu já comecei a ver sendo desatadas, e desatar na vida da igreja também. Eu não sei se você se deu por conta,
Pastor Ravison, enquanto estava ministrando aqui, ele já chegou a falar. Hoje é dia 31 de março. Nós estamos a algumas horas do mês de abril, já o 4º mês do ano. E eu começo a olhar e às vezes até me assusto um pouco, porque um dia desse nós estávamos aqui preparando o culto da virada, o culto profético da virada, e envolvidos com a questão da ceia, da festa ali no final, aquela coisa toda. E nós já estamos indo para o mês 4, e daqui a pouco vai chegar junho, o meio do ano, e daqui a pouco a gente vai piscar e vai ver dezembro de novo. As coisas estão muito aceleradas, muito rápidas. E olhando isso, eu comecei a pensar e a ser ministrado por Deus também acerca da nossa proclamação. O ano do amor. Deus trouxe essa proclamação dele sobre as nossas vidas. Eu queria que você entendesse um pouquinho, eu quero tentar explicar bem rapidinho acerca da proclamação, porque às vezes parece que as pessoas ainda acham que a proclamação é uma frase de efeito, é um slogan, é um bordão que a igreja usa. E, na verdade, a proclamação não é nada disso. A proclamação, ela é uma ação de Deus para que a igreja viva. É um manto de Deus que vem sobre a igreja. E, às vezes, por falta de entendimento, a gente vai vivendo e vai andando e as coisas vão acontecendo, e quando a gente vê, a gente chega num fim de ano igual ou pior da forma que estávamos. Por não entender a ação de Deus e aquilo que Deus quer fazer. Deixa eu tentar melhorar essa expressão. E quem é pai vai me entender muito bem. Nossos filhos, quando são bem pequenininhos, que a gente vai lá colocar eles para dormir, cobre eles. E muitas vezes a gente à noite, que a gente levanta mesmo para ver se está tudo bem, a gente vai olhar e a gente se depara com eles descobertos. E aí a gente vai lá, cobre de novo. Daqui a pouco ele vai lá, está descoberto de novo. E isso quando eles não entram lá no nosso meio para dormir com a gente, e além de se descobrir, descobre a gente também. Né? Eu acho que não é só lá em casa que isso acontece. E a proclamação, que é esse manto de Deus, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes as pessoas ficam de fora de uma maneira voluntária, porque não querem, não estão afim, e ficam de fora disso, porque decidiram. Mas há outros que ficam de fora de uma maneira involuntária, porque se debatem como essa criança que eu estava falando, tirando esse manto de Deus de sobre as suas vidas. E aí o tempo vai passando e a gente não entende o porquê que a gente não está vivendo coisas que o nosso irmão da direita, que o nosso irmão da esquerda está vivendo. E a gente chega a entrar em algumas áreas de conflito, achando que Deus tem algum problema conosco. Na verdade é que nós é que temos um problema a ser resolvido. Então eu queria que você começasse a entender aquilo que Deus tem e Ele quer fazer na sua vida. Porque é como lá nas cartas que Deus distribui às 7 igrejas em Apocalipse. Cada uma delas tinha uma coisa a melhorar. Então Deus traz essa proclamação, não é porque, então a igreja que não ama, não.
É porque Deus ele quer potencializar isso. O pastor já até adiantou para a gente que a nossa proclamação desse ano é uma proclamação dupla. Amor e poder. Então Deus quer trazer isso, quer potencializar através de uma proclamação, através de algo visível. Ele quer trabalhar isso em nós. Então esse tempo vai passando e a gente não vive isso. E Deus quer que a gente entre debaixo disso de uma maneira intensa, forte, profunda e espontânea. Às vezes os ministros sobem aqui e ficam fazendo uma força muito grande para ministrar, para tentar fazer com que você entre nessa atmosfera de Deus e viva e veja aquilo que eles já estão vendo aqui. Muitas vezes parece que a igreja está dividida entre uma parte e outra parte. Deus ele não faz acepção de pessoas. O desejo dele é se mover em você e através de você. Mas a gente precisa entender que é como naquela passagem da ressurreição de Lázaro, que está lá em João 11:39. Que a gente vai ver, Jesus já chega lá para aquele povo atrasado. Mas Jesus ele nunca chega atrasado, ele chega sempre no tempo certo. E ele chega lá, o pessoal começa a falar, mas já está apodrecendo, mas já está com mau cheiro, mas isso, mais aquilo. Ele só fala uma coisa, pessoal: tirai a pedra. Ele está falando ali, quem botou a pedra, que tire. E há algumas pedras que nós permitimos que pessoas coloquem sobre as nossas vidas, e muitas vezes nós mesmos colocamos algumas pedras sobre nós, e isso nos impede de viver o melhor de Deus. Então essa noite, Deus ele quer abrir os seus olhos para que você tire essas pedras, porque quando você permite alguém que coloque essas pedras, você também está participando. Você está dando uma autorização para alguém botar a pedra ali. No caso de Lázaro, Lázaro estava morto, podia fazer nada. Mas você não está morto, amém? Está vivo. Então quando você permite que alguém coloque algumas pedras sobre você, você está participando. E nessa noite você vai precisar remover algumas pedras ou alguma pedra de cima de você. Essa semana eu fiz isso. Eu decidi remover algumas pedras que eu permiti que pessoas colocassem em cima de mim. E eu avançava até um certo ponto. Mas quando eu decidi remover aquilo, eu comecei a ver outras coisas. Eu comecei a avançar ainda mais. E é isso que Deus quer fazer com você, querido. Então é preciso, primeiro, um posicionamento seu, de decidir arrancar essas pedras de cima de você. Nesses versículos que nós lemos da palavra de Deus, esse em que nós lemos de Gênesis, que falamos da vida de José, todos conhecem a história de José aqui? Alguns, tudo bem, beleza. E às vezes a gente se pega dizendo, José é o governador do Egito, José é aquele que mandava no Egito, José era o segundo homem de Faraó, né? Só que a gente esquece da trajetória de José. E quando eu estava estudando isso, eu me peguei até numa frase que o pastor Robson já ministra para a gente, dizendo que o final das coisas é melhor do que? O final das coisas é melhor do que? O começo de José foi trágico, mas o final dele foi extraordinário. E às vezes a gente não entende algumas coisas. Então quando a gente começa
a ler a história de José, você vai ver que José ele foi rejeitado, foi escorraçado, foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, foi caluniado. Ainda assim, Deus fez algumas coisas na vida dele. Mas havia uma dor, havia algo dentro de José, que o que ele conquistava não conseguia sarar. A posição que José conquistava não conseguia sarar a dor que havia dentro dele. O dinheiro que José ganhava não conseguia sarar a dor que José tinha dentro dele. E a gente lendo aquele texto que nós lemos, de Jesus, que ele faz essa oração falando, Pai, perdoa-os. Eles não fazem, perdoa, eles não sabem o que fazem. A gente vai ver a mesma história aí, mais uma vez acontecendo. Jesus ele foi traído, açoitado, zombado, escarnecido, caluniado, ferido. Quantas coisas, se a gente for ficar aqui, a gente fica por uma noite inteira falando o que fizeram com Jesus. Talvez alguns não conheçam a história de José, mas a de Jesus, eu creio que todo mundo aqui conhece. E a gente vai ver, e eu começo a falar essas palavras, e talvez eu esteja falando aqui, até da vida de alguns de nós que estamos aqui. Quem é que nunca foi caluniado? Quem é que nunca foi ferido de alguma forma? Quem é que nunca foi zombado? Quem é que nunca foi excluído? Quantas vezes a gente queria participar de grupos lá no colégio, algumas coisas, e colocaram a gente de fora? Quantas vezes lançaram palavras sobre as nossas vidas que nos feriu, que nos machucou? Eu começo a entender que eu estou falando da vida de algumas pessoas quando eu falo dessa vida de Jesus e da vida de José. E uma das coisas interessantes que eu achei nessa passagem, quando Jesus fala, na verdade Jesus está pedindo ao Pai, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus ele está pedindo ao Pai para que nos perdoe. Eu comecei a pensar sobre isso, eu achei até um pouco engraçado. Porque o Pai é a própria essência do amor e do perdão. O que estava acontecendo quando Jesus falou isso, era por amor, era para que a gente fosse livre, liberto. Enquanto eu estava ali tentando encontrar, mas por que ele pede ao Pai para perdoar? Se o Pai é a própria essência do perdão e do amor, por que Jesus ora pedindo ao Pai? Entenda uma coisa, Deus nunca vai pedir algo a você que Ele já não tenha vivido. Isso aqui já era um pedido já imbuído de uma resposta dele, dizendo isso, que Ele nunca ia pedir para você fazer algo que Ele já não tenha feito. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande em liberar perdão. Nós temos uma dificuldade imensa de liberar perdão. Você há de convir comigo que José, ele tinha motivos de sobra para ir à forra dos irmãos. Sim ou não, queridos? Talvez se fosse eu e você, talvez nós falávamos, pelo menos uma casquinha eu vou tirar agora. Depois de tudo que eles fizeram comigo, agora eu estou no trono, filho. O cara da agora sou eu. Quem dá as cartas sou eu. Agora é a minha vez. Mas se você ler esse texto, você vai ver que José, ele é tomado
de uma forma tão intensa, que a palavra vai dizer que na casa, primeiro ele pediu que todos os homens que estavam ali à sua disposição saíssem de perto dele. Sai todo mundo. Sai todo mundo, me deixa só com eles. Depois a palavra vai dizer que da casa de Faraó ouviu-se o choro de José. Sabe o que José estava falando ali? Eu os perdoo. Vem cá, eu sinto falta de vocês. Vocês são importantes, vocês são a minha família. Querido, se José fosse ali continuar com a troca, ou fosse zombar deles, ou fossem pegar aqueles que estavam à disposição, vai lá, pega eles, batem neles. José podia fazer qualquer coisa, mas ele ia continuar com uma dor dentro dele, que ia consumir ele para o resto da vida. E Deus, ele abriu uma oportunidade de José se livrar daquilo. Ele pergunta logo pelo pai dele: vive ainda o meu pai? Vem cá, esquece tudo, não pese mais sobre vocês por ter me vendido, esquece. E às vezes nós somos ministrados pela palavra, mas nós não queremos viver a palavra. Jesus, nem se fala, tinha motivo de sobra. O que fizeram com Jesus foram as maiores atrocidades. Jesus, ele tinha motivo de sobra para poder chegar e falar assim: não, até aqui Deus, chega, embora, que essa turma não quer nada com Deus. Mas ele foi até o final. E ele ora, dizendo: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eu li um livro algum tempo atrás. Essa semana eu peguei para rever algumas coisas. Eu até indico a vocês ler esse livro de John Bevere, A Isca de Satanás. John Bevere leva uma boa parte do livro falando sobre a questão do perdão. Ele entendeu que isso é uma coisa que tem feito tanto mal à humanidade, principalmente à igreja, que ele empenhou mais tempo em escrever a respeito do perdão. E tem uma frase que ele falou que mexeu comigo bastante. Se você estiver anotando, anota essa frase aí. O modo como perdoamos, liberamos e restauramos a outra pessoa é o mesmo modo como seremos perdoados, liberados e restaurados. Sabe, querido, depois você pega, tem duas referências que eu vou passar para você, a gente não vai ler agora, de Mateus 6,14 e Lucas 6,7. Nós precisamos entender, querido, que o perdão, ele é algo divino. Ele é algo dos céus. O perdão não é para qualquer um. O perdão é para gente nobre. Os nobres perdoam. Os nobres se lançam. Eles não querem saber se ele está com a razão. Na história de José, quem que estava com a razão? José. Mas ele abriu mão da razão para viver coisas grandes que Deus ainda tinha para ele. E se curar de uma ferida que tinha dentro dele. Ah, mas foi fulano que falou. Querido, abra mão. Abra mão. Eu pedi a Deus umas oportunidades essa semana de eu estar com algumas pessoas. E eu falei com algumas pessoas. Eu abri mão, decidi lançar, porque eu achava que eles que deveriam me procurar, que eles que deveriam me pedir perdão, e por muito tempo, a gente vai carregando isso. Se eles quiserem, eles venham aqui, se não quiser também, deixa para lá. Mas eu fui tão comovido, eu fui tão chocado enquanto eu estava sendo ministrado por Deus, que eu falei: Senhor, me prepare então uma oportunidade. E eu fui lá, eu conversei, eu falei:
Tem uma frase que Josué Gonçalves fala que é assim: é melhor ser feliz do que ter razão. Sabe, tem coisas que estão me consumindo, que estão te consumindo, que é por falta de liberar pessoas. E você só vai avançar à medida que você fizer isso. Que você liberar pessoas. Uma pessoa que não consegue perdoar, ela esqueceu da grande dívida, que Deus foi lá e perdoou. Tinha uma acusação, uma dívida contra nós. Está lá em Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos por vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado a dívida, o escrito, a nota promissória de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz do Calvário. Quando eu não libero o perdão, eu estou dizendo que Deus não precisa me perdoar. É simples assim. Que tudo que ele fez foi em vão, que não tinha necessidade. Tinha uma dívida contra mim, contra você, que era impagável. Não tinha dinheiro na face da terra que conseguia alcançar e pagar essa dívida. E Deus foi lá e deu o seu unigênito para morrer por mim e por você, para que essa dívida fosse paga. A palavra de Deus, ela tem algumas curiosidades que a gente precisa adentrar e ver. A palavra perdão, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Então é um perdão para cada dia do ano. Olha que interessante. Você já acorda tendo que perdoar, queira você ou não. Porque é um perdão para cada dia do ano. E eu, para não ser exagerado, eu vou dizer que 90% de nós que estamos aqui precisamos liberar perdão para alguém. Marido com esposa, esposa com marido, pai com filhos, filhos com pais, relacionamento de família. São palavras proferidas, são gestos, são ações que a gente machuca pessoas, às vezes até de uma maneira involuntária, e a gente fica sofrendo, e isso adoece. Nesse livro que eu falei para você, John Bevere vai falar que a causa de pessoas que têm depressão, síndrome do pânico e algumas outras doenças é por falta de liberar perdão para pessoas. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Abra mão da sua razão. Liberte-se. Não fica doente, não. Deus quer te levantar para guiar uma geração. Mas pode um cego guiar outro? Pode um doente ajudar outro doente? Deus quer te levantar como um médico. Então você precisa deixar essa ação de Deus entrar dentro de você e te curar. Porque a gente acaba ficando doente mesmo. E aí, às vezes, a gente entende porque algumas pessoas, ao a gente falar algo, elas já se ficam logo doídas, fazem caras e bocas, como dizem, né? E às vezes faz igual aquele peixe. Já ouviram falar no baiacu? Né? Não vai sair falando que o pastor xingou no púlpito, não, tá?
Tem aquele peixe, baiacu. Grande parte da minha vida foi ali dentro do mercado de peixe. Então, os mais antigos, eles falavam, os pescadores dali mais antigos, eles falavam para a gente que o baiacu, ele é um peixe que quando você captura ele incha todinho. E aquilo é uma defesa que o baiacu tem. É um meio de defesa dele. E os antigos diziam que entre esses meios de defesa que ele faz ao inflar, uma das coisas era para que o fel que tem dentro dele, que é um veneno que ele carrega dentro dele, aquele fel estourasse e contagiasse toda a carne. E muitas vezes a gente está assim. Às vezes a gente toca em alguns assuntos, as pessoas inflam e destilam, estouram esse véu dentro e acabam adoecendo. E adoecem. E isso quando não adoecem outros que estão à sua volta, contagiando, destilando aquele veneno. Então Deus, ele não quer que sejamos um baiacu. Ele não quer que estejamos doentes. Antes, Ele quer nos curar. Mas tem coisas que Deus faz. Mas tem coisas que é você que tem que fazer. A decisão é você que tem que tomar. Há algumas semanas... Cadê a Alex? Está aí? A Alex está lá atrás, né? Alex amigo. Né? Algumas semanas atrás, gente, não ri de mim não. Porque pastor, ele se inspira até na formiga subindo na parede para pregar. Né? Semana eu fui ministrado pelo sovaco de Alex. Falei para não rir, gente. Né? Suzana vai até brigar comigo, eu falei sovaco, é axila, né? Eu fui ministrado pelas axilas de Alex. Né? Eu fui dar um abraço em Alex semana, eu falei, eita glória, o mistério está profundo, hein? Mas não era não, Alex, ele está com um cisto debaixo do braço, ele estava só se defendendo. Enquanto eu estudava, Deus me fez lembrar disso aí. Tem pessoas que estão assim, gente, à nossa volta, que a gente não pode nem chegar. Até um abraço é algo para ela se defender. É algo para ela ficar com o coração enrijecido. Ela já está toda armada, esperando algo. E às vezes a gente vem na maior boa vontade, dá um abraço, dá um beijo, né? E a pessoa já está toda armada. As pessoas estão feridas. E aí acaba se fechando para aquilo que Deus tem e quer fazer sobre as nossas vidas. Eu vou passar um vídeo, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo. Está pronto aí, Joyce? Apaga as luzes aqui, por favor. Só um minutinho, peraí. Assim dá? Melhorou? Cadê o som? Segura um pouquinho e volta aí por causa do som. Opa, agora vai. Eita glória. Acorda, gente. Tem alguém dormindo aí? Não, né? Tá bom então. Tinha, né?
É que ao vivo às vezes é assim. Nós vamos conseguir agora. Vai dar, Joyce? Isso foi testado antes, tá vendo, gente? Como é que é importante? Aí entra em oração aí, ó. Faz um sinal para mim se vai dar ou não. Ele assumiu a culpa pelo assassinato. Isso, agora volta um cadinho, vamos lá. Ele concordou. Vamos começar do começo. Quando a história. Isso. Gary Leo Ridgway, 54 anos, confessou ter assassinado 48 mulheres, tornando-se o maior assassino em série da história dos Estados Unidos. Conhecido como o assassino de Green River, ele assumiu a culpa pelas mortes no Tribunal de Justiça de Seattle no dia 5 de novembro de 2003. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 2? Culpado. Culpado. É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembre delas. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas, que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas elas significavam tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com semblante inexpressivo enquanto os familiares de suas vítimas os amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar quando o pai de uma de suas vítimas apareceu para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Senhor Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Amém. Seria quase impossível, né? Esse pai perdoar. Algumas coisas que vêm para dificultar a nossa caminhada. E é hora de escolhermos. É hora de decisão. Ministério de Louvor, por favor. É hora de decidirmos. Liberar perdão. Ou continuar com as nossas almas aprisionadas. Eu queria terminar esse tempo com essa palavra que termina nesse vídeo de Mateus, em que Pedro chega cheio de razão para Jesus e diz: Senhor, eu tenho que perdoar até 7 vezes. Eu entendo que Pedro chegou ali já dizendo que assim, vou tirar a nota 10. Porque eu ando com um cara e eu sou o carinha. Aí Jesus, como sempre, mais uma vez, ele arrebenta com Pedro. Não digo até 7, mas eu digo 70 vezes 7. E isso é por dia. Sabe o que eu entendo quando Jesus fala isso? Para Pedro perdoar 70 vezes 7. Ele estava tão somente dizendo para Pedro assim: liberte-se, 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 liberte-se. 70 vezes, liberte-se. Eu queria que você se colocasse de pé agora. E eu queria que você se despojasse de toda a sua razão. Para que, como foi profetizado nesse altar hoje, sobre o mês de abril como o primeiro, como um mês de restauração, de provisão, do haja de Deus. Liberte-se para isso, querido. Enquanto o louvor estiver sendo entoado aqui, Deus vai trazer algumas pessoas à sua mente. Procure essas pessoas e se resolva. Eu não estou perguntando se você tem razão, o que você acha. Liberte-se. Ah, mas o que... Liberte-se. Ah, mas se ele não quiser o meu perdão, faça a sua parte. Liberte-se. Eu não sei se é com o marido, se é com o filho. Independente. Liberte-se, viva o melhor de Deus nesse tempo. Às vezes acontece alguns casos nas melhores famílias, querido. Às vezes é por culpa de um momento insano. E aí você fala algumas coisas, e aí você age de uma maneira diferente. Querido, liberte-se disso. Que seja hoje o dia, se for alguém que estiver aqui, se você não quiser falar nada, não fale, dá um abraço. Pronto. Libere. Se tiver que fazer igual José, faça. Chore. Decida perdoar hoje. Não feche o céu de Deus que está sobre a tua vida, dizendo que você não